Vamos falar sobre as fraldas de pano e o desfraude. O desfraude é um tema muito temido e muito discutido no universo da maternidade. Um questionamento frequente é se as fraldas de pano ajudam no desfraude ou não. Não existe nada cientificamente comprovado de que bebês que usam fralda de pano desfraudam mais cedo ou mais tarde. Inclusive, pela minha própria experiência, o Davi foi um bebê que desfraudou tarde. Sobre desfraude, que eu já acho a primeira coisa importante de a gente esclarecer nesse vídeo, é uma fase de transição. Toda mudança, toda transição, desfraude, desmame, é uma fase de ruptura para a criança, para o bebê. É onde ele tá mudando de etapa, meio que deixando de ser bebê e virando, criança. Enfim, toddler, como falam os americanos. E essa transição é importante que a gente seja cautelosa, respeite o tempo da criança para que não se gere traumas. Eu acho que essa é a principal preocupação. Da minha experiência, por isso que eu digo assim que o Davi demorou para desfraudar. Mas o desfraude do Davi foi muito tranquilo, foi uma coisa muito de boa, assim, não me deu trabalho. Primeiro que ele nunca fez um xixi fora. Um dia, até vou contar como que foi. Eu tava numa aula de dança e era um espação assim aberto e tinha um banheiro num canto assim. E ele pediu pra ir no banheiro, ele tava brincando e tal, e ele foi no banheiro, tipo, como se fosse fazer xixi, sabe? Só que ele usa fralda. E aí eu lembro de ele na porta do banheiro, ele abaixou a calça, tirou a fralda, desabotou a fralda e falou: eu não quero mais usar fralda, eu quero fazer xixi. E daí, tipo, eu parei o que eu tava fazendo, todo mundo na aula de dança começou a rir, sabe? Porque, tipo, ele queria ir no banheiro, tipo, tava usando fralda. E daí eu parei tudo, levei ele no banheiro. E daquele dia em diante ele não usou mais fralda pra fazer xixi. Mas ele ficou um bom tempo ainda pedindo a fralda pra fazer cocô. O que eu acredito que a fralda de pano beneficia? O desfraude. A sensação, o bebê começa a ter essa sensação, até porque assim, não que a fralda fique molhada, mas ela tem uma umidade diferente daquele gel, né? Então, ele começa a sentir esse tecido, ele começa a ter noção do que faz xixi. Até uma das coisas que na época falaram em grupos e comentaram que eu participei de grupos de fralda de pano, falaram que era legal usar o absorvente por cima, não dentro do bolso, ele por cima, direto em contato com a pele do bebê, para que o bebê começasse a sentir o molhado. Então ele começa a entender que ele está fazendo xixi. E na fralda descartável ele não tem essa noção, porque ele fica tudo ali no gel e ele não percebe. Uma coisa que eu acredito também que facilita é que, por mais que os botões dê para abrir, não é aquela coisa tão fácil. Então, quando eles vão começando a ficar mais espertos, acontece de eles tirar a própria fralda, e às vezes em horas que não é muito apropriado tirar a fralda, ou tipo, eles estão fazendo, sabe, a fralda tá suja ou tem cocô, e aí eles tiram a fralda. E a fralda de pano, pelo ajuste dos botões, é um pouco mais difícil. Alguns conseguem tirar, mas é mais difícil de tirar. E isso também beneficia, porque a gente consegue ali fazer uma interação com a criança, ajuda a tirar a fralda, nesse momento que eles estão descobrindo essa autonomia. Então, não é que a gente quer dar autonomia para eles e ensinar, mas também existe a hora, né? Então, eu acredito que não é uma resposta exata se a fralda de pano, vamos dizer assim, bebês que usam fralda de pano desfraudam mais cedo. O que é cedo e o que é tarde? Já é a primeira coisa. Segunda, eu acredito que ajuda, beneficia, pelas experiências todas das pessoas minhas amigas, que desfraudaram, então, faz a criança ter mais consciência, aumenta a consciência. Mas não é assim, vou usar fralda de pano porque vai desfraudar cedo. Eu acho que
beneficia o desfraude nesse ponto de ser mais gentil com a criança, porque o que eu vejo é que quando chega ali os 2 anos, a família meio que já tá de saco cheio desse gasto da fralda descartável, e ela, quanto maior o tamanho, mais cara ela fica. Então a família quer se livrar logo dessa coisa da fralda, desse incômodo, desse gasto. Então acaba acelerando às vezes o processo, a criança não está pronta. E quem está usando fralda de pano, bom, foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha as minhas fraldas. Se o Davi usasse mais 6 meses ou mais 2, pra mim meio que não ia mudar, sabe? Porque eu já estava totalmente acostumada com a rotina da fralda, então isso já não era mais um problema pra mim. E eu já tinha feito o investimento, né? Já tinha o meu enxoval, não ia comprar novas fraldas mais. Então, acho que tira aquele peso da criança, sabe? Que os pais estão ali na expectativa de se livrar desse gasto e fica livre. Outra coisa também que é benéfica pro desfraude, e isso eu lembro de outras amigas comentarem comigo, que o desfraude é aquela época que acontecem vazamentos, assim, tipo, a criança escapa, faz um xixi, faz um cocô na cueca. E a família que usa fralda ecológica, ela já tá mais acostumada a lidar com o cocô, com o xixi da criança, porque eventualmente a gente vai precisar lidar com ele, né? Jogar o cocô no vaso, lavar aquela fralda, lavar aquela roupa. Então aquilo meio que não é um transtorno, a gente já está acostumado a lidar com aquilo. Então tudo isso fica mais leve e mais natural. Então eu acho que usar a fralda de pano deixa o processo do desfraude mais leve e mais tranquilo. Não vou dizer que desfralda mais rápido, mas dá uma amenizada para a família. Fome. Eu ainda fiquei acostumada a dar uma paradinha. Preciso disso agora para continuar.